Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, hoje o RDTV recebe a vereadora de Cuiabá, que foi recém-empossada, Maísa Leão, do Republicanos, é educadora digital, é empresária, mãe de autista. Ela foi empossada recentemente porque ela assumiu a vaga, a cadeira, que foi deixada pelo vereador Marcos Pacola, então cassado. A gente já tratou desse assunto aqui. E nós vamos então conhecer mais. Se você não a conhece, fique conosco. Vamos saber aqui todas as bandeiras e os projetos da vereadora Maísa Leão. Vereadora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu gostaria já de início que você falasse um pouco, inclusive, de você mesmo, da sua... Você já tem uma atuação também política, né? Até junto à Câmara, mas conte um pouquinho quem é Maísa Leão, do Republicanos, aqui em Cuiabá. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todos que estão nos assistindo. É muito importante, eu falo sempre que aproximar a política das pessoas. E esse trabalho que a imprensa faz, que vocês fazem, ele é de suma importância. A Maísa Leão já era uma pessoa pública, né? Eu trabalho com internet desde 2009, quando a internet ainda era blogs, a gente estava ali, não tinha redes sociais. Eu tive um blog, o Mala com Rodinha, lá em 2009, um blog de viagens. Comecei nesse blog navegando pela internet enquanto empresária. Ali começou a comunicação com o público. Fiz essa comunicação durante muito tempo, atingi a marca de 100 mil acessos no blog. Achei que ia ficar bastante tempo nessa profissão e não pensava em entrar para a política, mas sempre fui politizada. Acompanhei a política do Estado de perto, do município, era uma cidadã participativa que valorizava meu voto e por participar de associações, eu acabei sentindo que a gente precisava da tal representatividade que a gente tanto fala. Então, eu fui empresária de varejo de moda, fui empresária da área da comunicação em blogs durante muitos anos, mas entrei para a política em 2020, de fato. Decidi ser candidata em maio de 2020 e a eleição ali, na cara do gol. Mas deu certo, né? Fiquei como primeira suplente no meu primeiro pleito. É um grande desafio, aprendi muitas coisas e hoje estou aqui com essa oportunidade de representar a população. Em 2020 você recebeu 1.520 votos, né? 1.520 votos, uma campanha de baixo custo. A gente vivia uma pandemia, né? Então foi uma campanha desafiante, porque vamos para a rua, mas as pessoas tinham medo da gente chegar perto. Muita gente fala assim, ela fez campanha digital. Eu fui muito para a rua, apesar de ser do digital, mas dentro de todas as limitações daquele momento. E fiz 1.520 votos com um custo de R$19 mil de campanha. Então, para quem entende de política, foi meio que um pequeno milagre. Bom, você assumiu então agora, recentemente, como você analisa esse momento, né? Essa situação, o próprio vereador, ele já judicializou, ele está questionando na justiça essa decisão dessa cassação, né? Como é que você foi recebida ali na Câmara, né? Como suplente de um vereador que foi acusado de assassinato, teve todo esse, foi muito tenso, né? Todo esse processo e toda essa situação. O que eu tenho feito? Eu não me coloco no âmbito da discussão. Eu acredito que se eu estivesse em plenário no dia da cassação eu teria um posicionamento. Eu acho que se abster nem deveria ser uma opção para o vereador. Nós, enquanto vereadores, 25, se nós estamos em uma sessão, a gente tem que dizer sim ou não, por mais que doa, e se posicionar. O meu sim é por isso, ou o meu não é devido a esse outro fato.
Então, respeito a decisão de cada um. Estudei os trâmites da cassação até para ver a que ponto eu ia chegar, né? Eu chego com uma equipe, a gente tem um investimento de tempo, a gente tem um investimento, inclusive financeiro, de modificações de gabinete, porque até me questionaram, nossa, você está trocando a decoração do gabinete? Não estou trocando decoração, estou simplesmente adequando para que eu exista lá dentro. E o investimento é de próprio bolso, porque isso não está incluso nos trâmites da Câmara. Então, tudo isso, a partir do momento que eu me senti segura, vi que a cassação foi uma cassação que seguiu o rito, que as pessoas votaram como tinha que votar, perguntei para o Legislativo, respeito o Marcos Pacola estar recorrendo, eu no lugar dele também faria o mesmo, mas hoje já me sinto na casa fazendo o meu mandato. A minha equipe já está lá contratada, a gente já está fazendo sessões que a gente está agendando, já estamos abraçando nossas pautas, voltaremos com as fiscalizações. Eu preciso trabalhar e fazer jus ao que a população gostaria que eu fizesse, independente do caso Pacola, ao qual, de fato, eu não faço parte, né? Sim, com certeza. Falando, então, já de atuação, né? Você falou aí da tomada de consciência da importância de estar no meio político, até por conta, né, do que você vive com associações, da sua experiência de ser mãe de um autista. Quais são, então, nesse sentido, as bandeiras que você vai defender? Porque você é a terceira mulher hoje, né, que compõe a Câmara de Vereadores de Cuiabá, né? Então, onde você pretende atuar mais? Vereadora. Com certeza atuar na pauta da mulher, porque muita gente fala assim, a pauta da mulher é a pauta do homem. Existem pautas diferentes, a gente tem, infelizmente, em Cuiabá, a marca da cidade com o maior número de feminicídios do ano de 2021. Não tem como eu, uma mulher que já era atuante na causa, entrar e não fazer algo. Então, hoje a gente estuda quais as possibilidades de ajudar a Prefeitura de Cuiabá a melhorar esse atendimento, porque se nós somos campeões em feminicídios, tem alguma política pública que não está ajudando aí esse número a baixar. Vou atuar fortemente na causa das pessoas com deficiência, eu usei dentro da minha campanha pelos que não têm vez nem voz. Então, todos aqueles que não têm vez nem voz, hoje eu tenho um parlamento para falar por eles. Então, em primeiro lugar, sempre estarão aqueles que ficam à margem, aqueles que ficam invisibilizados. E a principal pauta para eles é a educação e saúde. Hoje a gente tem uma educação que não pode ser chamada de inclusiva. É uma grande luta das mães das pessoas com deficiência. Essa luta se arrasta até ouvir da secretária no ano passado, se não me engano. Ah, mas o autismo é novo. O autismo não é novo. A Lei Berenice Piana tem 10 anos, o meu filho autista tem 10 anos, a gente ouve falar de autismo há quanto tempo, passou da hora da gente correr atrás. Então, eu estarei envolvida muito mais nessas pautas, estarei envolvida nas pautas de fiscalização também, mas eu não acredito que o trabalho do vereador é só fiscalizar, ele precisa também propor, trazer soluções, estar perto da população, então pretendo ser muito atuante. Inclusive, na verdade, graças a essas vozes e essas associações, muitas vezes fundadas por mães, que hoje se conhecem um pouco mais, não só do autismo, mas de outras síndromes, de outras condições, né? Sim. A gente já recebeu muito aqui, inclusive, mães de autistas, de disléxicos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse lado pessoal, né? Quais são as associações que você compõe, que você dirige, que você apoia, né? Para que também essas mães se sintam acolhidas e vejam em você, né, a pessoa que as está representando, né? Sim, com certeza. E a gente já fica o convite para as mamães irem lá me visitar no gabinete. Eu falo para todo mundo da minha equipe, a gente tem um gabinete aberto, ele é o 01, não por acaso está ali na entrada. E hoje eu faço parte da AMANDE, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras. Então a AMANDE, ela engloba desde microcefalia, paralisia cerebral, dentre outras síndromes. A gente tem um olhar de acolhimento e de trazer para próximo todos aqueles que precisam da luta por políticas públicas. A lei de 2015, que é a lei da inclusão, ela inclui todas essas pessoas. Então, o meu trabalho na AMANDE vai muito por essa área.
Tenho também a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos. Ela é de Cuiabá, mas ela atende pacientes do estado todo, porque hoje a gente sabe que a alta complexidade se concentra muito aqui. Então a APOC abraça todo e qualquer paciente, homem, mulher, criança, não importa o tipo de câncer. A gente já existe há 2 anos. E o que a gente faz? Desde prover um catéter, que não está incluso no rol do SUS, que como política pública eu já vou ficar no pé ali da nossa Assembleia para pedir para o governo do estado colocar no rol do SUS o catéter. A gente precisa colocar isso no rol federal também. Eu vejo muito essa ponte, sabe? Não é porque eu sou vereadora por Cuiabá que eu não vou olhar o estado. Muita gente fala assim, mas você vai na Assembleia, você é amiga de tal deputado, de tal... tem que ser, gente, a gente precisa unir as coisas. E tenho também a ONG Lírios, que é uma ONG que existe há 9 anos, que acolhe mulheres e crianças vítimas de violência com atendimento psicossocial, um atendimento completo. Se essa mulher precisar ficar 3 anos fazendo psicoterapia, ela vai ficar 3 anos fazendo psicoterapia. Uma criança que sofre um estupro, uma criança que sofre uma violência, quanto um filho do feminicídio, quanto tempo essa criança precisa para que ela tenha uma vida plena, para que ela consiga restabelecer a saúde psíquica. A Lírios faz esse atendimento e todas as organizações que eu estou envolvida não são organizações que recebem verba pública, infelizmente, porque deveriam. Eu acredito muito nessa parceria do público-privado. Eu sou voluntária e eu vou trazer essas pautas para dentro do legislativo, tanto através de audiências públicas, quanto de projetos de lei, quanto de execução de multirões e de outras iniciativas que envolvam também o executivo. Vocês estão, inclusive, com uma programação que vai ser iniciada agora em novembro, né? Se você quiser já falar dessa programação para começar a mobilizar as pessoas que nos ouvem. A gente tem a programação, vocês podem ir lá nos seguir no Movimento Conecta, @Movimento Conecta Brasil no Instagram. E a gente vai fazer os 21 dias de ativismo. Esses 21 dias, ele acontece no Brasil inteiro. Ele começa no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E, infelizmente, no Brasil, mulheres negras são mais vítimas de violência do que mulheres brancas. Então, não por acaso começa nesse dia. E durante 21 dias, a gente tem uma sequência de atividades que a gente vai publicar no Instagram, que todas as pessoas estão convidadas. E essa sequência vai desde uma panfletagem na feira, para falar dos 5 tipos de violência, porque às vezes a mulher, a criança sofre violência e nem sabe que aquilo é violência, para falar como que você vai atrás dos seus direitos. A gente vê muitas campanhas, denuncie, mas denuncie onde? Denuncie como? Depois que eu denuncio, como é o trâmite? E a gente vai ter audiência pública, sessão solene, teremos exposição de arte, então vão ser 21 dias intensos para mostrar que a erradicação, que é o nosso sonho, da violência contra crianças e mulheres, ela é um ato de toda a sociedade. Se a gente não abraçar, nunca vai acontecer. Existe aí um projeto que foi votado e acabou não passando na Câmara, né? Que é aquele projeto que cria o auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. Teve parecer negativo pela CCJ, enfim. A vereadora Edna já, inclusive, afirmou aqui para a gente que ela vai tentar reapresentar para incluir na LOA. Qual é o seu posicionamento? O que você pretende trazer em relação a esse projeto especificamente, vereadora? Eu me manifestei na sessão, né, que estive presente. Até a gente tem uma discussão lá, o Adevair Cabral, que é o vereador da base do prefeito, ele fala muito assim, se a CCJ deu parecer negativo, a gente nem devia votar. A gente tem que votar. O parecer da CCJ é um parecer técnico. Ele fala se é constitucional ou não. Mas existem coisas que não são constitucionais por alguma razão, que podem ser, por entendimento político, sobrepostas. Então, eu penso que a cidade, que é campeã em feminicídios, ela poderia olhar de outra forma. É inconstitucional porque gera despesa para o município e o vereador não pode gerar despesa. Ok, como podemos fazer emendas? Como podemos trazer emendas impositivas dos vereadores para poder compor o projeto, mostrar de onde vem a verba e aí ele deixa de ser inconstitucional. Então, houve uma falta de debate e interesse e é aí que faz falta, né? Temos um parlamento com 3 mulheres só, talvez se tivéssemos um parlamento com 15 mulheres, estaríamos lá debatendo, propondo soluções e não só engavetando. Então, eu acho correto da vereadora Edna insistir. Isso deveria ser um anteprojeto para o Executivo,
problema é que o executivo, ele olha o anteprojeto daqueles que são da base. E isso é muito triste, porque eu apresentei 12 projetos de lei em 60 dias que eu fiquei na casa. Eu aprovei 7 no período que eu estava lá, aprovei um outro depois, todos foram vetados. E eu tive que derrubar o veto de todos, projetos importantes que hoje são leis, mas que o executivo não me apoiou por eu ser quem eu sou. Isso não deveria acontecer, a gente não deveria em tempo algum. Assim como se o executivo me envia para casa uma pauta e eu olho que essa pauta é importante para a população, não interessa em que posição eu estou, eu tenho que aprovar. É importante para a população. Então, em Cuiabá ainda tem muito isso, né? Base de oposição de quem veio antes de olhar o corpo daquilo que está sendo proposto. E eu espero que a gente mude isso. Já aproveitando essa deixa, né, o que você espera desses próximos 2 anos em relação justamente à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, né? A gente sabe que é metade ainda, né, mas já vai iniciar também toda uma movimentação para próximas eleições e você acredita que pode haver alguma mudança em relação a forma como o prefeito se dirige ou se manifesta à Câmara ou não? Qual a sua expectativa, vereadora? A minha expectativa é que a gente tenha uma Cuiabá melhor. Hoje eu sinto, quando eu abro muito caixinha de perguntas, peço para as pessoas, o que precisa melhorar? E o que vem num volume grandioso é unidades de saúde caóticas, as pessoas se sentindo humilhadas para ter acesso à saúde, tanto em UPA, quanto em USF, quanto dentro de hospitais. Então, assim, a gente tem uma saúde que não acolhe. A cidade está toda cheia de buraco. A gente tem o problema da Águas Cuiabá, que está sempre abrindo os buracos, fechando os buracos. Todo mundo com as ruas nunca sabe quando sua rua vai estar aberta, quando vai estar fechada. A gente tem um problema crônico de saneamento básico que não foi resolvido. A gente tem muito mato, a gente não tem... Então, assim, o que eu gostaria dos próximos 2 anos se o prefeito pretende ter um nome ao qual ele vai apoiar, ele precisa de uma Cuiabá melhor, para ele demonstrar. E a outra coisa, um relacionamento com a Câmara de Vereadores. Eu estive lá 60 dias, enquanto eu estive lá, ele nunca foi lá. E, novamente, eu puxo aqui, né? Vamos ver se aqui na redação ou o pessoal em casa tem uma recordação de um dia que o prefeito esteve na casa. O prefeito não tem um relacionamento com a casa. E isso é muito ruim para a população. Então, assim como nós temos que ir até ele com anteprojetos e propostas, ele precisa vir até nós. É um trabalho conjunto e ele não faz esse conjunto, essa dobradinha. Dentre ainda os projetos que estão em tramitação, CPIs, tem a CPI do medicamento, né? O que você considera mais desafiador nesse tempo que vem ainda pela frente? É desafiador a gente ver 11 operações, né? 7 secretários afastados, 2 secretários presos, muitas coisas que vão a público, né? 15 milhões aqui, 25 milhões ali, essa briga dos hospitais filantrópicos que pedem, né? Está atrasado 41 milhões, aí o prefeito fala, não, está atrasado 8. Então, assim, até que ponto 11 operações estão erradas? Até que ponto 7 secretários afastados está errado? Então, eu quero ver conclusões. A gente vê muito desencadeou, deflagrou, mais uma operação, Ecopincha, tanto nome, Maleboja, as pessoas já nem sabem mais, mas nada aconteceu. A gente teve um afastamento do prefeito e da primeira-dama, ele voltou. A gente escuta, né, foram indiciadas 42 pessoas dos medicamentos vencidos, que foi aquela fiscalização da qual eu fiz parte, mas e o que aconteceu de fato? Como está a distribuição de medicamentos hoje? Eu estive em reunião com a secretária de saúde, né, do quadriênio, e a gente fez essa pergunta, e muitas perguntas estão ainda sem respostas, então eu espero respostas. A população também quer essa resposta, né? Porque essa questão dos medicamentos é muito séria, é muito grave, tem muita gente que não tem acesso e deveria ter, né? Então, assim, eu acho que é algo para a gente continuar acompanhando. Alguma questão que a gente não abordou para a gente encerrar, que a senhora gostaria de trazer, vereadora? Eu penso na educação, né? A gente está finalizando o ano de 2022 com mães na fila por CAD.
que é aquela cuidadora de crianças com necessidades especiais, de autistas e crianças com deficiência em geral. Foi se falado muito que a gente não esperava um número tão grande, a gente vai findar 2022 sem resolver o problema e 2023 está chegando. E as escolas não estão adaptadas, as salas sensoriais não existem, as equipes multis não foram formadas. Então, o que eu espero? Que a gente consiga, nesses últimos meses agora, de aprovação de LOA, de debate dessa LOA, são 4 bilhões, mais de 4 bilhões de orçamento, que a gente consiga ter um 2023 melhor. Eu sou esperançosa e vou trabalhar para as coisas melhorarem. Tá ótimo, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Eu que agradeço e estou sempre à disposição e faço o convite. Vai lá visitar a gente no gabinete. Tá joia, obrigada. Nós conversamos com a vereadora do Republicanos, Maísa Leão, vereadora de Cuiabá. Eu me esqueci de citar, né? Você foi eleita suplente lá em 2020 com 1.520 votos e obteve nessas eleições, como você nos passou, né, 8.475 votos, correto? Então, mais uma representante aqui que você recebeu e ouviu aqui no RDTV. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Se você conhece pessoas que moram em Cuiabá e não a conhecem, é uma oportunidade também de apresentar a vereadora que está atuando aí e vai ficar pelos próximos 2 anos. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.